Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. É uma passagem bem conhecida, onde nos conta acerca do episódio onde Jesus anda por cima das águas. Diz a Bíblia que Jesus vem andando por cima das águas e os discípulos então o veem e dizem que era um fantasma. Jesus então vai dizer: Ei, não temas, sou eu. Pedro então diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter contigo, andando por cima das águas. Jesus então fala para Pedro para que ele descesse do barco e fosse caminhando até Jesus. E Pedro assim o fez. Pedro então desce do barco e começa a andar em direção a Jesus. Pedro vai caminhando em direção a Jesus, mas diz a Bíblia que Pedro então começa a olhar a tempestade. Pedro então começa a olhar os ventos fortes e começa a afundar. Jesus então, vendo que Pedro começa a afundar, ele segura Pedro pela mão e diz: homem de pouca fé. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, amados. Eu sei que essa passagem é uma passagem bem conhecida, mas a minha pergunta para você é: quando foi que cessou a tempestade? Quando foi que os ventos cessaram? Os ventos cessaram quando Pedro desceu do barco. Os ventos cessaram quando Jesus segura Pedro pela mão. Os ventos cessaram quando Jesus estava voltando com Pedro para o barco. Ou os ventos cessaram quando eles subiram para o barco? A Bíblia vai nos dar essa resposta em Mateus, capítulo 14, no versículo de número 32. Perceba quando é que foi que os ventos cessaram. No versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando é que o vento acalmou? Quando subiram no barco. Preste atenção em algo aqui, amados. Você sabe o que eu aprendo? A Bíblia não diz o quanto Pedro andou sobre as águas. A Bíblia não diz qual foi a distância que Pedro percorreu andando sobre as águas. Mas a Bíblia é clara em dizer que Pedro andou sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Mas diz a Bíblia que a tempestade ela só acaba quando eles voltaram para o barco. Então veja o que aconteceu. Pedro desce do barco, vai até Jesus, ele começa a afundar quando olha para a tempestade, Jesus o segura pela mão, diz: homem de pouca fé. E o que acontece em seguida? Jesus pega Pedro pela mão e eles vêm caminhando de volta para o barco. Agora preste atenção. Eles vêm caminhando de volta para o barco. Mas quando eles voltam caminhando de volta para o barco, a tempestade não tinha passado. Como a gente viu no versículo 32, a tempestade só acaba quando eles chegaram no barco. Você sabe o que eu aprendo? Jesus andou com Pedro na tempestade. Perceba isso, amados.
Pedro andou sobre as águas, ele se afastou do barco. Jesus então segura pela mão e eles vêm de volta em direção ao barco, debaixo de tempestade. Jesus veio andando com Pedro debaixo da tempestade. A tempestade só cessou quando eles chegaram no barco. Você sabe o que eu aprendo? A presença de Deus na minha e na sua vida não é sinônimo de ausência de tempestade, mas é sinônimo de companhia na tempestade. Nunca se esqueça disso, amados. E eu repito, a presença de Deus na minha e na sua vida não é sinônimo de ausência de tempestade, mas é sinônimo de companhia na tempestade. Eu e você servimos a um Deus que não nos abandona na tempestade. Mateus 28:20 diz: Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe.